Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Segunda queda consecutiva do Ibovespa, uma correção natural, né? Depois de 6 pregões consecutivos de alta, o mercado saiu do dia 4 até o dia 11, né? Subiu 7,5%. E justamente por conta, né, da expectativa pelo pacote de medidas econômicas que foi divulgado ontem pelo governo e justamente a partir de ontem que o mercado iniciou essa correção. Então ainda naquele papo que a gente estava conversando ontem do compra no boato e vende no fato, né? E assim, né, ontem a gente fez uma análise, né, fica o convite se você não viu, uma análise sobre as medidas econômicas. E assim, a análise que a gente fez se a gente fez essa análise, todo mundo está fazendo essa análise e está chegando na mesma conclusão, tá? Cara, não tem dúvida alguma que o compromisso do governo em adotar essas medidas para reduzir o déficit, né, o rombo fiscal projetado de 230 bi, é muito positivo, né, porque não tinha nada, né, não tinha uma palavra com relação a isso, geração de receita, não tinha um discurso com relação a isso. Isso é muito positivo, porque senão realmente a gente ia entrar numa crise fiscal 2013, 2014. Beleza, ok. Show de bola. E nem sei o que estou falando, né? Ibovespa subiu 2% nessa semana, mas a gente teve essa disparada forte, né, desse 7,5%, curva de juros fechou forte, dólar caiu. E o dólar caiu, tem essa questão, também tem a questão da reabertura da economia chinesa, né? Brasil é commodities, não tem jeito. E isso, querendo ou não, atrai capital para o Brasil. Não deixa de ser isso também, beleza? Bom, mas em relação justamente a essa parte do pacote econômico, que afeta diretamente a curva de juros, a gente tem alguns pontos importantes, né? Que assim, vamos assim dizer que tiram o sono do investidor, né, com relação ao rumo do fiscal. E que ontem, né, na conferência que foi apresentado o plano do governo, o Haddad deixou bem claro, né, no seu discurso e também, né, diante dos o pacote de medidas que foi apresentado, né? Ficou meio que evidente ali no discurso do ministro, no pacote, e até mesmo, né, a gente vem observando isso desde quando o Lula ganhou, né? É uma antipatia em cortar gasto. Assim, parece que é proibido cortar gasto. Isso é um negócio proibido. Aparentemente não tem essa... como estava escutando hoje o podcast do Market Makers, inclusive fica o convite, o Schwarzman estava relembrando, né, que quando a Dilma falou que gasto é vida, né? Então isso está intrínseco, isso aí assim, está dentro do DNA da política econômica do governo do PT. Isso não tem o que falar, não tem o que... Beleza, isso a gente tem que assumir isso como cenário padrão, cenário base. Beleza. Como a gente pôde observar no pacote de medidas, boa parte não, né? Para cobrir esse rombo fiscal de 230 bi, foram oferecidas diversas receitas, né? Tem aquelas receitas, entre aspas, garantidas, que são as desonerações, quer dizer, aumento de imposto, e as extraordinárias. Bom, se não tem corte de gasto, como é que a gente vai atingir isso? As receitas não podem frustrar. Tudo que foi apresentado de expectativa ali não pode ser frustrado. Isso já é assim uma aposta bem ousada. É que nem o que a gente imagina assim, você tem uma estratégia, compra uma ação, você tem uma estratégia e beleza, pode dar certo, e se der errado, você não estopa. Aí o negócio, né, a gente viu isso em novembro, né? Muita gente, não, vai dar tudo certo, não sei o que, papel caiu 30%, 40%, 50%. Aqui a gente está falando dessa mesma ideia. Se não der certo, não tem outro plano, né? Porque o outro plano seria reduzir custo. E não tem essa alternativa dentro da política econômica desse novo governo. Isso já gera uma preocupação. Tem que dar tudo muito certo em termos de receita. A gente sabe que não é bem assim, né? E fica ainda um pouco mais, trabalhando no limite do relação ao fiscal, porque pouco menos, na verdade, né, de metade dessa expectativa
né, de receita vem de créditos extraordinários, né, não recorrentes, né, do CARF, tudo isso. Tá? Então, assim, tem que dar tudo muito certo, né, e a gente está falando de CARF, de julgamento, assumir diversas premissas para dar certo esse lado de receita extraordinária. Isso é muito perigoso. Pode dar certo? Pode ser ainda melhor do que esperado? Pode ser. Mas não tem espaço para um deslize. Né? E ter deslizes nesse meio do caminho é algo que pode acontecer. Ainda mais tratando-se em julgamentos. Tá? Então, beleza. Isso já deixa um... Não é que assim, anula o pacote de medidas. Não estou dizendo isso. Mas a gente tem que tratar isso à realidade. Né? Porque no final da conta, o governo está projetando superávit. Né? Então, calma. Calma, também não é assim. Né? E aí, o que também gerou um pouco de dúvida para o mercado em relação... Na verdade, o governo está esperando superávit, mas o próprio Haddad na entrevista falou que deve fechar com um déficit de 1% do PIB. Enfim. Outra coisa, duas coisas muito importantes também que estão em pauta com relação a isso. Primeiro, no perguntas e respostas, né, no final da apresentação, o Haddad falou uma coisa que chama atenção e que preocupa, né, nessa questão de receita. Ele disse que o governo, né, o ministério, e também está muito clara a estrutura. Tudo vai passar pelo Lula. Né? Os ministérios foram criados que quem que vai dar o aval, eu sei que tem um aval do presidente, mas não tem independência. Quem vai dar o aval, quem vai dar o sim ou não é o Lula. Né? E a estrutura foi criada dessa forma. Né? Não tem colocou alguém ali para tipo alguém muito mais contraponta essa política econômica. Não tem. Não tem. Mas tem a Tebet. Ela vai lá chegar o Lula, peraí, eu não vou aceitar isso aqui, eu vou embora. Ele, tá bom. Tá bom, obrigado, valeu, ministro do Planejamento. Então, já está muito claro isso também. Né? E aí, o próprio Haddad falou o seguinte, bom, se conforme a gente não fechou a desoneração dos combustíveis, da gasolina, né? Porque o diesel não vai ser desonerado, né? Não vai ter aumento do imposto do diesel, vai ter da gasolina. E o Haddad deixou em aberto essa desoneração. Se eventualmente isso não ocorrer e essa desoneração, essa receita é uma receita garantida, porque eu apertar um botão, desonerar ou não desonerar, e é uma parte importante das receitas que estão garantidas, recorrentes, vamos assim dizer. Se isso não acontecer, isso já gera um estresse. E aí abriu espaço para uma outra discussão, que é a tal do aumento do salário mínimo, né, que foi no orçamento, está lá o 1.302, tem um aumento real em relação ao último de 1,4%, mas o Lula prometeu um aumento de X% em relação à inflação, que seria 1.320, né, promessa de campanha. Se realmente esse o salário mínimo for elevado para 1.320, vai gerar uma pressão no fiscal. E como não tem alternativa de redução de custo, de gasto, vai ter que gerar mais receita. E esse é o grande negócio, porque o programa, que eu falei, é muito bom. É muito bom nessa questão de trazer alguma solução, algo que estava meio que parecia que ia ser perdido. Mas não tem espaço para falha. E cara, você trabalhar assim, ninguém trabalha dessa forma. A gente sempre tem que ter um plano B, alguma coisa assim a gente está falando do fiscal, né? E isso gera uma dúvida para o mercado, com certeza. Não vai gerar um estresse absurdo, a curva vai virar, não é isso. Agora, se as receitas começarem a ficar abaixo do esperado, a inflação começar a subir e trazer um efeito, essa questão do fiscal não for de fato resolvida, e começar a ter um efeito inflacionário, aí sim vai estressar forte. Por isso que a gente tem que ficar esperto nesse primeiro trimestre, e por isso que, né, o mercado ele
ficou, assim, deu um passo para um otimismo, um viés de alta, mas não tá, né? Não é mil maravilhas, o mercado não vai para a máxima histórica, né? E aí, né, assim, outra coisa muito importante que ficou sinalizada é o seguinte: o governo não reconhece a necessidade de alcançar um superávit fiscal primário. Tá muito claro isso, né? Eles não reconhecem isso, eles não reconhecem essa necessidade. Então, isso também gera um estresse maior, né? Gera uma preocupação desse compromisso com esse plano, né? E em especial, a gente tá, como a gente comentou, não tem espaço para corte de gastos. Isso é muito preocupante também, tá? Então, assim, não há espaço para decepção em termos de receita. O que ajuda nisso também é a reabertura da economia chinesa, né? A economia chinesa reabrindo, a balança comercial veio melhor que o esperado, né? Vem o fluxo de receita da balança comercial de commodities, minério de ferro. Se o petróleo voltar a subir, né, voltar lá para o 100, ajuda muito, muito, muito em termos de receita. Então, a gente tem que torcer também para um boom das commodities, né? Se tiver esse boom das commodities, vai ajudar muito. Agora, se não tiver, em especial do petróleo, vai começar a pipocar a questão da dívida PIB de novo, tá? Então, não poder errar, né, aqui a gente está falando de economia, né, e uma coisa muito, muito séria, muito séria. Então, né, andar no fio da navalha, no fiscal, é sempre algo muito, muito problemático. Por quê? Porque isso afeta diretamente tudo, inflação, juros, e o Banco Central já deixou muito claro. Se esse negócio do fiscal não for resolvido, a gente vai manter os juros altos por muito mais tempo ou até mesmo subir. E isso o mercado não está mais precificando na curva. Muito pelo contrário. O mercado está precificando nesse momento, para esse ano, um ligeiro corte de juros de 13,75 para 13,5 e para o ano que vem, juros chegando em 12,5. Saindo de 13,75 para 12,75. Então, é muito importante a gente entender como é que vai ser conduzido isso. Porque se tiver algum tipo de falha nesse meio do caminho, as coisas começam a ficar um pouco mais apertadas. Então, essa dúvida, né, que abre espaço para essa correção. Como eu falei, não é a reversão do negócio, foi um movimento positivo, a gente tem que ficar feliz com relação a isso. Mas existem dúvidas pertinentes sobre a execução desse plano. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho do Ibovespa e aí a gente encerra o fechamento, que já falei bastante para vocês. Fechado? Então vamos lá. Bom, seguinte, né? Como eu falei, o mercado rasgou aqui, né? Como eu falei, aí foi 8%, na verdade, né? 8%. E na semana encerramos com uma alta de 1,79, uma semana boa. No gráfico, né? A gente tem um viés de alta de curtíssimo prazo. A gente tem um topo rompido. E, por conta disso, 110, 108 mil pontos, um suporte importante onde, se mostrar força compradora, abre espaço para adicionar papéis em carteira. Então, para essa semana e para esse mês, né? Essa região dos 110, 108 mil pontos vai ser fundamental para o rumo do mercado. Se perder esse patamar, o mercado volta a ficar num processo de indefinição no curtíssimo prazo, caminho aberto para voltar para o último fundo. Se perder o 104, esse viés de alta vai ser anulado e aí essa tendência, lembra da tendência de baixa? Ela volta a assombrar o mercado, porque a perna de baixa volta a ganhar força, porque o último fundo foi anulado. E aí, se perder os 101 mil pontos, é um negócio pesado. Então, vai ser fundamental entender como o mercado vai se comportar em relação aos 110 e os 108 mil pontos ao longo dessa semana. Então, vale ficar ligado, né? Vale ficar esperto com relação a isso, né? Deixar o seu radarzinho de ações bem calibrado e acompanhar como o mercado vai reagir diante este patamar. Beleza, pessoal? Então é isso.
Um grande abraço, um ótimo final de semana para você e até mais.